Boa noite, meus amados irmãos, e apresentar o diferencial entre o batismo de Jesus e o batismo de João Batista. A pergunta enfática da nossa introdução nessa noite é: qual a importância do verdadeiro batismo? Eu gostaria muito que você nesse momento pensasse em algumas datas especiais da sua vida. Nós somos formados e a nossa história é escrita pelos dedos de Deus. E nós vivemos momentos especiais nas nossas vidas. Há momentos especiais alegres e há momentos especiais tristes. O fato é que na linha da nossa existência existem momentos que jamais vamos esquecer. E entre esses momentos está o dia do seu batismo. E eu gostaria que você pensasse no dia da sua profissão de fé ou do seu batismo. Se você vem da Igreja Presbiteriana do Brasil desde berço, é bem provável que você lembre da sua profissão de fé, porque você era muito pequeno quando você fez o batismo. Mas essa noite que você foi à frente, e lá estava um pastor e fez algumas perguntas para você, e você disse: prometo ser fiel a Deus, prometo ser fiel às Santas Escrituras, prometo dar um bom testemunho diante de Deus e dos homens, prometo respeitar os meus oficiais, presbíteros, pastores e diáconos, como oficiais, enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. E eu me lembro, irmãos, que quando a gente fez a profissão de fé da gente, parece que a gente estava levitando de tanta assim nervoso, ansiedade. A igreja Barra do Piraí, uma igreja cheia, muito grande, estava eu ao lado da minha mãe, da minha irmã, e eu fiz a profissão de fé aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu disse: eu quero servir ao Senhor com integridade, eu quero participar da ceia do Senhor, porque não existe coisa mais de expectativa de um crente presbiteriano, de uma criança presbiteriana, de um adolescente presbiteriano, é poder participar da ceia, é poder ter certeza da palavra, é poder confirmar aquilo que os pais lhes ensinaram. E com 13 anos eu fiz a minha profissão de fé. E aos 13 anos, então, eu já estava participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Mas veja, nós estamos diante de um batismo. E nessa noite, do versículo 21 ao versículo 38, nós temos dois relatos. O primeiro relato é o batismo de Jesus. Foi o acontecimento mais importante para os eleitos. Depois, claro, da morte e ressurreição de Jesus, o batismo de Jesus, como você vai ver até o final desse sermão, foi algo importantíssimo para os eleitos. Porque foi solidificar os parâmetros para todos aqueles que são hoje ingresso na igreja. Você que faz parte como membro ativo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou da Igreja de Cristo, a Igreja Universal, você está inserido nessa igreja porque Cristo também participou do batismo, e você vai entender isso. O batismo de Jesus, ele é tão importante, e ele é repetido nos sinóticos, Mateus 13, de 13 a 17, Marcos capítulo 1, de 9 a 11, os evangelhos falam do batismo de Jesus e traz assim para todos nós informações muitíssimos importantes para a nossa fé. O evangelho de Lucas cobre, meus irmãos queridos, um espaço longo da história. O evangelho de Lucas, como os outros sinóticos, relaciona com maior frequência os relatos e os acontecimentos contemporâneos daquela época. E Lucas e Atos, dois livros que devem ser lidos de uma forma única, cobre a história da redenção, desde a predição do nascimento de João Batista, capítulo 1, 5, 23, até a implantação e a propagação do evangelho em Roma,
Atos 28, 16, 31. E de manhã cedo nós estamos terminando de ler a leitura de Atos. Hoje nós lemos mais um capítulo de Atos e focamos numa palavrinha única hoje. A palavra de hoje, consciência. E essa palavra eu quero que você de novo traga à sua memória. Consciência, consciência, consciência. Eu me esforço, diz o apóstolo Paulo, para ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. O Evangelho de Lucas supera os outros sinóticos quando mostra o caráter, a completude, a genealogia da existência do próprio Jesus Cristo. É outra coisa que nós vamos falar de forma rápida e sintética, a genealogia de Jesus, pois do versículo 23 ao versículo 38 você tem essa genealogia aqui, fechando o capítulo de número 3. Aliás, o terceiro evangelho chega a conter até mesmo, querido, uma promessa a Deus, a saber, uma promessa de Deus oriunda com a vinda do Espírito Santo. Quando você lê Lucas 24, 49, conforme Atos 1, 4, 8, você entende que Lucas está descrevendo Jesus como sendo o Filho de Deus e também o homem perfeito e ideal a ser seguido. Então eu gostaria que você lesse o Evangelho de Lucas e começasse a ver o homem perfeito Jesus. Perfeito na sua natureza, perfeito na sua divindade. Alguém que deve ser imitado, copiado, seguido. Ser o meu modelo, ser o teu modelo. Qual é o teu modelo? O teu modelo não é nenhum homem, ser humano, mas o nosso modelo, o modelo do cristão é Jesus Cristo. Porque os homens nos decepcionam. Os homens nos decepcionam. Mas Jesus Cristo não decepcionou ninguém. Você quer ser feliz? Olhe para Jesus. Copie Jesus. Siga Jesus. Veja Jesus como seu melhor e maior modelo. Mas no domingo passado, no capítulo anterior, nosso contexto da reflexão passada, se você observar aí, do início do capítulo 3 até o versículo de número 20, nós vimos que a pregação de João causava um grande impacto na sociedade. No domingo passado eu falei e fiz uma pergunta: por que que as mensagens de hoje, por que que as pregações de hoje não causam impacto mais? Vimos que a mensagem de João Batista, Rema Theos, mensagem de Deus, palavra de Deus, em particular, era uma mensagem que ele explorava o querigma, a proclamação do arrependimento, o voltar-se para Deus, o metanoia, a mudança de mente. João desperta o povo a necessidade básica de todas. A nossa necessidade básica hoje não é comer, não é beber, não é vestir. A nossa necessidade básica hoje, a necessidade básica do povo é voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor, o Salvador, o provedor da santidade. Entre outras palavras, o que nós vimos no domingo passado, o povo precisava se converter, se arrepender e voltar para o Senhor. Mas isso foi assunto de domingo passado. Hoje o nosso resumo é a eficácia do batismo, porque eu quero dar uma olhada na diferença do batismo de João Batista e de Jesus. Então o nosso resumo é, e você vai perguntando a você mesmo se o seu batismo foi eficaz, se você se batizou conscientemente, ou se há de novo repensar o batismo, a prática. O nosso resumo hoje é a eficácia do batismo é realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo. O verdadeiro batismo, ele é manifestado, conferido pelo Espírito Santo. Como foi o seu batismo? Como foi a sua profissão de fé? Vamos explorar essa diferença entre João e Jesus.
Já vimos que João batizava para o arrependimento, para a conversão. Mas o batismo de Jesus é diferente. Ele tem um ingrediente principal chamado Espírito Santo. E o meu batismo, o teu batismo precisa ter a presença do Espírito Santo. Senão é derramamento d'água, não importa. E quarta-feira nós exploramos isso no estudo, no último estudo de regeneração. Quem estava aqui na quarta-feira? Nós vimos que a igreja, a IK, tem uma forma diferente de ver o que é o batismo. E por favor, você que é um eleito, alguém batizado, professo, cristão, você não deve pensar como os católicos pensam a respeito do batismo. Nós pensamos de forma diferente. Nós entendemos de forma diferente. Nós compreendemos como Cristo aqui vai nos ensinar. Então veja o versículo 21. E aconteceu o quê? E num certo tempo, no pleroma de Deus, todo o povo batizado. Todo o povo batizado. Eu posso ver uma multidão se dirigindo a João, ali se pedindo perdão pelos seus pecados. Muitos realmente com convicção, como nós vimos, outros nem tanto. Mas todo o povo foi batizado. E João estava ali, e Jesus foi batizado. A riqueza desses textos nos evangelhos sinóticos é tão profundo, queridos, que João, em dado momento, ele tenta argumentar: como é que eu posso batizar o meu Senhor e meu Salvador? Como é que eu posso derramar água sobre aquele que vai me batizar? Ele reconhece o senhorio de Cristo, ele reconhece a pessoa de Cristo, e aí ele ouve de Jesus algo muito importante a respeito do batismo: eu venho a ti e você vai me batizar. Mas Senhor, eu não sou nem digno de desatar as correias, as sandálias dos teus pés. Irmãos, também foi Jesus. Por que Jesus submeteu esse batismo? É essa pergunta, uma vez que ele é que deveria batizar João, batizar o povo, batizar a igreja, batizar você, me batizar. Por que Jesus foi ali submeter a esse batismo? Ele não precisava ser batizado, ele era o Filho de Deus, sem pecado, puro, limpo, sem maculado, mas ele se dirige ao batismo, e a pergunta é: por que Jesus submeteu ao batismo? Qual a diferença do batismo de Jesus e o batismo de João? Ele não possuía mácula nem pecado. Alguns comentaristas afirmam que quando Jesus viu a massa em torno de João para ser batizado, e também quis ser batizado para se identificar com eles, mas esse argumento desses comentaristas é esvaziado, ele é fraco. Não foi porque a grande massa estava se batizando que Jesus foi se batizar. Por que Jesus foi ali se batizar com João, com o primo João? Outros afirmam que o batismo de Cristo, de forma enigmática, foi a inauguração do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio universal. Ainda há um grupo que responde a pergunta afirmando que o batismo foi tomada pública que o Senhor fez de sua obra como Messias. Ele, como Messias, ele precisaria ser batizado. Ou outros, como eu falei, defendia o sacerdócio universal de Cristo através do momento do batismo, mas esses argumentos são fracos ainda. Por que Jesus se batizou? Antes, queridos, a gente precisa entender que a água do batismo, ela mostra, ela reflete a necessidade de ser limpo. De certo modo, isso era também o caso de Jesus. Ele era sem pecado. E nós precisamos observar algumas citações bíblicas. Venha comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos no quarto evangelho aqui, está bem à frente. João capítulo 8, verso 46. A gente lê da seguinte forma. Folheia a Bíblia aí. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo que a verdade, por que a razão não me credes? Então, dentro desse contexto aqui, nós podemos entender aqui o livre convencimento.
A respeito da fala, da anunciação, Jesus defende a sua missão com autoridade. Andando um pouquinho mais para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Lá na igreja de Coríntios, Paulo escreve algo muito importante para todos nós. Dê uma olhadinha lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, a própria atuação do Senhor Jesus em relação ao batismo. Paulo ele vai transcrevendo, ele vai mostrando à igreja a necessidade, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele o fez pecado por nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, entrou nos céus, e conservemos firme a nossa confissão. Então, ele entra nos céus, ele intercede pelos filhos, ele agora é visto como Filho de Deus. Então, Jesus, ele não teve pecado para passar pelo lavar regenerador, pelo batismo. Mas por que Jesus batizou? Essa é a pergunta. Nele não havia nada que necessitasse ou que precisasse ser limpo. Mas aí agora vem a resposta. Sabe por que Jesus se batizou? Porque o pecado da humanidade estaria sobre os seus ombros e o contaminaria plenamente. Espero que você já possa estar entendendo a seriedade do batismo. Batismo não é brincadeira. Batismo é uma única vez e é coisa muito séria diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Jesus, ele observa o lavar regenerador, o limpar ali daquelas pessoas que estavam conscientes, convictas, certas de um novo nascimento. E ele agora diz: eu também vou passar pelo batismo, porque o pecado da humanidade me macula aquilo que é santo. Embora ele não tenha cometido pecado nenhum, agora a nossa mancha, o nosso pecado, ele vai levar sobre os seus ombros. Segundo o ensino das Escrituras, o Messias tomou sobre si a culpa de seu povo e vicariamente os carregou, ou estava por carregar o seu castigo. E aí você tem todo o livro de Isaías para ler. Isaías 53. Vamos pegar pelo menos um texto, Apocalipse 1:5. Para sair fora da rota de Isaías, que fala que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Como ele levaria sem macular-se, sem sujar-se? Capítulo 1, versículo 5 diz para nós: é da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então Cristo, ele carrega a nossa enfermidade, a nossa dor, o nosso pecado, a nossa dificuldade de separação com o Pai sobre ele. E você vê estampadamente nos textos bíblicos o porquê de Jesus ter se batizado. A finalidade do batismo de Jesus foi além da redenção vicária. E aí a gente tem uma percepção muito limitada da doutrina quando nós olhamos para o ato único da redenção de Cristo, tá certo? Cristo naquela cruz, vamos falar da ceia daqui a pouco, o seu sangue vertido na cruz nos lavou de todos os nossos pecados. Mas nós temos que entender um pouquinho mais que o ato do batismo de Jesus já é um ato, um efeito redentivo na vida de todos os eleitos, com todo o seu poder. Então, amados, Isaías 11, 2, 48, 16, Lucas 4, 18, 19. Então, se a gente quiser voltar para Lucas agora, eu convido você a voltar e observar o que diz em Lucas
4, 18, 19, que está bem perto do nosso texto, ele diz assim, Lucas, 4, 18, 19, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha, veja só Jesus aqui anunciando o profeta Isaías. Isaías 61, 1 e 2. Então, meus irmãos, o versículo 21 diz que aconteceu que a ser todo o povo batizado, também foi Jesus batizado. Eu quero que você comece a perceber que o seu batismo foi invocado à presença de Jesus. Se foi um batismo sério, numa igreja séria, diante de um pastor, de uma igreja séria, o oficiante fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tem um peso para nós muito grande, para a nossa vida. Saber que Lucas não menciona o nome aqui de João, que o batizou Jesus. Ele fornece mais detalhes, mostrando que João, ao batizar Jesus, teve grande hesitação. Provavelmente a omissão de Lucas é porque o evangelista começa a dar ênfase não ao ministério de João. Ele não quer dar ênfase ao ministério de João, mas ele quer dar ênfase ao ministério de Cristo. Porque você imagine como poderia o ego e a vaidade crescer no coração do profeta. Aí eu batizei o Filho de Deus. E basta você ler para trás os outros evangelhos e você vai ver que João, ele se anulou plenamente. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno, o Senhor que tem que me batizar. Então veja, meus amados irmãos, a importância desta colocação. Mas ainda no batismo de Jesus acontece algo extraordinário no versículo 21. E também foi Jesus batizado, e estando ele a orar. Eu gostaria de dizer para você que Jesus foi batizado e orava. Um crente que é batizado, ele ora. A oração, meu irmão querido, é um diálogo entre duas pessoas que se amam, duas pessoas que se conhecem, duas pessoas que se relacionam. E o próprio Jesus, ele dá para nós aqui exemplo do porquê ele orava. Porque domingo que vem você vai ver que Jesus foi levado ao deserto, no mesmo deserto onde João pregava, anunciava o arrependimento. Jesus vai ser levado ao deserto para ser tentado. Irmãos, quantas vezes nós somos tentados? Quantas vezes você sofre ataque contundente por causa da sua fé, por causa da sua crença, porque você é batizado, porque você é lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro? E eu quero dizer uma coisa: só se vence estas coisas com oração. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, mas olha os seus olhos aqui. Ele saiu do batismo, ele o quê? Orava. Ele orou. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Olha, Jesus atribuía grande importância à oração. Ele orou por vários motivos, em várias ocasiões. Veja outros momentos, em 5, 15 e 16, quando as multidões se congregavam, eles estavam ali orando. Antes de escolher os 12 discípulos, 6, 12. Depois de alimentar miraculosamente 5.000, Marcos 6, 41, 46, Mateus 14, 19, 23. Hoje, fruto de estudo da escola dominical. Antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele orou agradecendo a Deus. E aí, meu irmão, você é um batizado em Cristo Jesus. Nós somos. Como está a nossa vida de oração? Você tem orado? Eu quero até agradecer aos irmãos. Sexta-feira nós tivemos a nossa segunda vigília de oração. Estava muito bonita a nossa igreja.
E estava tão gostoso que a gente ficava aqui, não ficávamos, irmãos, mais tempo orando. Que coisa boa. O cristão, ele precisa gostar de orar. O cristão batizado, ele ora incessantemente ao Senhor. Assim como Cristo, ao ser batizado, inaugurou um novo tempo em seu ministério, numa tarefa tão séria e gloriosa. Então não é estranho Cristo ter comunhão com o Pai Celeste, e Ele nos ensina, olha a diferença do batismo de João, não é só arrepender-se, converter, é agora abrir-se para a autoridade de Cristo e dobrar os seus joelhos, até o céu se abrir. Você já orou dessa forma? Até o céu se abrir? Não, calma, peraí. Eu não estou pedindo para você ter um êxtase, um espírito alucinógeno aí, você vai ver os céus abertos. É orar com persistência. É orar com fé. É orar sem desanimar. É ter comunhão com o Pai. O verso 22, meus irmãos, e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me compraz. O que nós temos nesse versículo, você pode circular, já estudamos tanto esse versículo aqui na igreja, nesses 3 anos que nós estamos aqui. Eu me lembro que eu estudei esse versículo em Trindade, eu me lembro que eu estudei esse versículo quando nós passamos pela questão da humanidade, da antropologia. Eu me lembro que eu estudei esse versículo agora, tão recente, no período da regeneração. Esse é um versículo chave, que você precisa olhar para ele e ver tantas e tantas coisas boas de Deus em favor daqueles que são confessos, professos. O arrependimento, de repente o céu se abre, de repente o símbolo da pomba, que é a terceira pessoa da Trindade, aparece. Pneumatologia está nesse versículo. O que fisicamente foi uma forma corpórea, que se assemelhava a uma pomba, foi visto descendo sobre Jesus. Não se sabe o que Deus escolheu, porque Deus escolheu a pomba, mas a pomba é vista como símbolo do Espírito Santo até hoje. É uma figura. Consaturado esse parágrafo está do conforto não só para o Filho e para João, mas para todos nós. E aí vai mais uma diferença do batismo de Jesus para o batismo de João. No batismo de João era só para arrependimento, mas no batismo verdadeiro e no batismo de Jesus, você tem a presença da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O verso 23, querido, começa a genealogia. E aqui a gente vai ser bem rápido. O verso 23, a parte A. Ora, tinha Jesus 30 anos ao começar o seu ministério. A primeira coisa, passou o tempo, Jesus cresceu. João cresceu. O menino Jesus agora não está mais lá na carpintaria com o pai. O menino Jesus agora começa o seu ministério público. E a gente vê assim, veja que Lucas já mencionou no 3:1 ao 2, que a teoria segundo a qual Jesus tinha cerca de 30 anos de idade é abordada fins do ano 26, depois do próprio Cristo, do seu ministério. Em torno dessa data concordava todas as outras harmonias e citações bíblicas, como Mateus 2, João 2:20 e número 4:47, nos ensina que os levitas começavam o serviço com a idade de 30 anos. Deixa eu falar um pouquinho dessa idade de 30 anos. Alguém aqui tem 30 anos cravado? Você tem 30 anos agora? Olha, na Bíblia, a vida de uma pessoa adulta começa aos 30 anos. Até os 30 anos ainda é infantil para a obra do Senhor. É infantil para pregar a palavra. É infantil para ter um ministério. Porque quando você estuda o Velho Testamento, você vê essa grade, essa norma de Deus. E quando você observa para a igreja primitiva, para a história da igreja primitiva, não tinha esse presbítero menos de 30 anos, não tinha pastor menos de 30 anos, não tinha líder menos de 30 anos. Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada feira das vaidades. Tem gente que é muito infantil.
Tem gente que não está preparado ainda para governar, para liderar, para pregar, para iniciar, para difundir o ministério. E você vê Jesus, ele começa aos 30 anos. Essa é a primeira coisa, a genealogia. 23b até o 38 são listas de gerações. E aí é muito importante você em casa, vou desafiar você para casa, dever para casa, ler a genealogia de Jesus em Mateus, tá? Você vai ler em Mateus, porque você já leu aqui em Lucas, e tem uma diferença gritante. Os primeiros 14 nomes de Mateus começa em Salatiel, Zorobabel, e se encontra de Abraão a Davi, que aparece em Lucas em ambas listas. Então, primeira similaridade, os 14 nomes são mencionados igualmente. Aí vem as diferenças. A grande maioria dos nomes que estão na listas não aparece Jesus na outra. A lista de Mateus começa em Abraão, e a terceira é muito mais breve do que Lucas. E Jesus vai de Abraão até o Filho de Deus. A principal diferença dessa genealogia é que Mateus apresenta um quadrante de 2 vezes 7. A numerologia bíblica, o número 7 é o número da perfeição. Já aqui em Lucas, você vai ter uma numerologia diferente. Você vai ter 11 vezes 7, dando um total de 77. Isso dentro do quadrante histórico, numeral, é muito importante para dizer a perfeição. Mas o grande detalhe dessa genealogia eu ainda não falei. Lucas, ele não vai dar ênfase ao pai José. Lucas vai dar ênfase na genealogia de Jesus a partir de Maria. Ele inverte tudo. E você sabe que a genealogia, ela dá ênfase ao cabeça, ao pai. E aqui Lucas ele vai descrever, veja, a partir do filho. Cuidava filho de José. Ele começa de Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Começa pelo filho e termina em Deus. Irmãos, isso para mostrar algumas verdades que na aplicação prática você vai ver. Mas eu quero já antecipar dizendo para você que não causa estranheza que Mateus escreveu a genealogia no intuito de conquistar os judeus para Cristo. Ele começa com a sua lista com Abraão. Nem que Lucas tenha horizontes universais ao terminar com Adão, filho de Deus. Pois Jesus, o Messias, tem o significado para toda a raça humana. E esta raça humana procede do próprio Deus. O que nós temos que ter consciência é que a partir do nascimento de Jesus, você tem um binômio. Deus próximo da humanidade e a humanidade próxima de Deus. Essa é a ênfase que Lucas queria dar. A genealogia conta-se as histórias, são marcos importantes. Mas aqui no caso de Lucas, o que vai fazer diferença é que ele vai começar a dar ênfase ao nascimento de Jesus a partir do próprio filho, não a partir do pai José. Até porque Jesus não foi filho de José. Nós já estudamos sobre isso. Quando eu abro a confissão de fé, o capítulo de número 38, eu vejo a questão do batismo. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que ele é administrado.
Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida, e não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo, aqueles a quem ele pertence, adultos e crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus, em seu tempo determinado. A confissão de fé diz que, meu irmão, o seu batismo foi eficaz, porque foi revelado através de Cristo, foi manifestado e conferido através do Espírito Santo, e agora é dado o conselho da própria vontade de Deus, em determinado tempo, confirmando o seu novo nascimento, a sua regeneração. É isso que comprova a eficácia do batismo. João capítulo 3, 5, 8 diz: e respondeu Jesus: em verdade, verdade vos digo, que não nascer da água e do Espírito, olha, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A diferença do batismo de João para o do batismo de Jesus Cristo é que você foi batizado pelo Espírito Santo. Olha para dentro de você e veja o Espírito Santo aí. Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos limpos. E sabe quem limpa? Não é a água, não é a quantidade da água, não é a água do rio que leva, não é a pia batismal que você vai mergulhar e as suas sujeiras vai ficar no fundo do tanque. Não é nada disso, gente. Quem limpa a gente por dentro é o Espírito Santo. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa a minha mente. Lava-me. Renova-me. Restaura-me. O verdadeiro batismo, ele tem a manifestação, ele tem a consolidação do Espírito Santo. Efésios 5, 25, 26, traz uma exortativa aos maridos: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu fico pensando, irmãos, por que Cristo precisava batizar? Porque ele seria contaminado com o teu pecado, com o meu pecado, maculado, estaria sujo sobre os seus ombros, sobre a sua vida, os pecados da humanidade todos. Aí ele foi lá: eu também me submeto na minha natureza humana, a me batizar no lavar regenerador. Portanto, abra bem o seu ouvido. Se você se batizou sem consciência, peça perdão ao Senhor agora e mude a sua forma de ver o batismo. Se você ainda não se batizou, batize consciente no Espírito Santo. Porque se o próprio Jesus se batizou, por que eu não tenho que ter essa responsabilidade, essa consciência? Concluindo a nossa fala dessa noite, a importância do batismo de Jesus para o seu povo foi além de representativo. O batismo foi um lavar regenerador do pecador, foi um lavar regenerador do pecado da humanidade que estava sobre os seus ombros. A personificação trinitária no batismo de Jesus Cristo foi uma demonstração do livre conselho da redenção humana. Eu gosto muito dessa citação que nós estudamos em 2019 aqui na igreja, na doutrina da Trindade. Há um livre conselho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a respeito de você. É um conselho. Eles se reúnem e eles ficam lá: não, Jesus morreu por aquele irmão que está lá, por aquela ovelha que está lá, e o Espírito Santo está dentro dele. Meus irmãos, a história diz que todos os nossos atos, tudo que nós fazemos é do livre conhecimento desse conselho. Os três presentes no batismo de Jesus. Mais um questionamento aí: quando você foi batizado, os três estavam presentes no seu batismo? Sim. Sim. Que honraria maior do que isso, gente? O que mais essa passagem nos ensina? Jesus mesmo, ao começar seu ministério, tinha que consolidar aquilo que ele foi chamado.
E Lucas 3,52, ele já era uma bênção muito antes de completar 30 anos. Porém, mais ou menos na época em que ele alcançou a idade da maturidade, ele começou o seu ministério ativamente, publicamente. O problema é que muitas pessoas jamais começaram o seu ministério. Você é velho da igreja, você é velho de carteirinha, como se diz aí, mas você ainda não começou o seu ministério. E a gente pergunta, por que você ainda não começou o seu ministério? Pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não quero. Esse é o problema, irmãos. Simplesmente deixam para lá. Até quando eu vou enterrar o meu ministério, o meu chamado, o meu dom, o meu talento, a minha função? Aí, irmãos, falar do Evangelho, o Evangelho é poder transformador, o Evangelho é que vai libertar vidas, e sinceramente, o Evangelho tem que estar na sua mente e no seu coração. Guardei a tua palavra no teu coração, para não pecar contra ti. Você não precisa ir conversar com uma pessoa, e de repente aquela pessoa vai perguntar assim, mas como é que eu faço para ser salvo? Aí você vai, peraí, deixa eu ler na Bíblia, aonde está o texto, como é que eu leio para essa pessoa, para ela ser salva. Você tem que dizer na sua cabeça, para aquela pessoa, cheia do Espírito Santo, olhando nos olhos daquela pessoa, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Você precisa ler a Bíblia para isso. Você precisa colocar a rapadura debaixo do braço e sair andando de vila em vila, andando bibada na cabeça das pessoas. Se converta, se converta, se converta. Ou você tem que sentar ao lado daquela pessoa e ficar quieto, ter empatia, chorar com aquela pessoa. Nós fizemos curso de evangelismo aqui e nós vimos, irmãos, que a coisa que você não deve levar para evangelizar é a Bíblia. A Bíblia assusta. A Bíblia é para você estudar em casa, para você amadurecer, para você saber, para você decorar, mas para evangelizar, abra a sua boca, porque o Espírito Santo coloca aquilo que Ele quer para aquela vida. Agora você precisa ter voluntariedade. Precisa. O problema de muitas pessoas que jamais começaram o seu ministério são passivos. Uma passagem que deveria repetir é aquela que está lá. Olha, abra aí em João capítulo 9, 4, rapidinho, já estou terminando. João 9, 4. O que diz lá João? Isso tem que estar na nossa mente. Olha o que o evangelista João coloca. João 9, cadê? 9, 4 e 9. É necessário, vamos ler juntos? É necessário que façamos daquele que me enviou. Irmão, começa agora o seu ministério. Agora. Se tem menos de 30 anos, você ainda tem uma desculpa. Senhor, eu tenho ainda 25. Mas não precisa se desculpar, porque Josias tinha 8 anos e começou seu ministério com 8 anos. Mas se você tem mais de 30 anos, o que está faltando para você começar seu ministério? Decore esse versículo. Olha, amados, a noite vem. Para muita gente a noite já está chegando, viu? Visão já não dá para ver direito. Já não dá para andar direito. Tem gente senil que já não sabe o que está falando. Já está gagá. A noite vem. Noite vem. Eu quero terminar, queridos, visualizando que Jesus, filho de Eli, filho de Adão, filho de Deus, é a sequência dessa genealogia. Devidamente interpretada essa genealogia, ensina-nos não só que perto está Jesus da humanidade, mas também o quão perto de Deus, em certo sentido, está a humanidade. Mais perto estamos de Deus pela própria genealogia de Cristo. O Lucas fez a inversão dessa polaridade para dizer para nós da importância
de outro versículo, que é João 3,16, esse não preciso nem citar e nem falar, porque você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho para que em Cristo, o Filho unigênito, pudesse gerar a salvação unicamente para todos. Não, a salvação não é para todos. A salvação é para quem? Para você. Parabéns porque você se batizou. Parabéns porque você votou publicamente. Parabéns porque um dia a gente deu um passo tão grande, tão importante na nossa fé. Amém? Esse é o nosso assunto. Vamos orar. Convido você a ficar de pé. Porque o batismo de Jesus, às vezes nós passamos tão depressa sobre esse batismo, e nós não percebemos a grandeza que é o batismo do Senhor Jesus. Muito diferente do batismo de João Batista.